Oi, aluno, tudo bom? Estamos aqui agora para corrigir a nossa lista de exercícios de Química, tá? Onde nós vimos sobre concentração, os diversos tipos de concentração. Vou estar fazendo com vocês, qualquer dúvida vocês me procuram para tirar dúvidas. Estou sempre à disposição. Vamos lá. Na primeira questão, nós tínhamos lá. A solução salina preparada com uso de cloreto de sódio, NaCl, usada na medicina porque a sua composição coincide com aquela de fluidos do organismo. Sabendo que foi preparada uma dissolução de 0,9 gramas do sal em 100 ml de solução, podemos afirmar que a molaridade da solução é aproximadamente... Bom, o que a gente precisa ter em mente? Se eu estou falando em molaridade, estou falando em concentração molar. Então, eu preciso de mol por litros. Litros a gente até tem, que é o nosso volume, que é 100 ml. 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litros. Mas eu preciso transformar. A minha massa, que era 0,9 gramas, né? Vou colocar aqui, ó, 0,9 gramas, que é a massa do meu NaCl, em mol. Lembra que eu comentei com vocês, sempre que eu precisar transformar de massa para mol, né? Ou seja, de grama para mol, eu sempre vou fazer massa molar. Onde massa molar é a soma das massas atômicas. Então, para o nosso NaCl, o que eu tenho aqui para o meu NaCl? O meu sódio, eu tenho um sódio só. Cada sódio, se você olhar na tabela periódica, tem uma massa de 23, dando 23 gramas aqui. O meu cloro, eu também tenho um cloro. E aí lembra aquele detalhe, o cloro é aquele que eu não simplifico totalmente a massa, 35,5 gramas. Então, se eu multiplicar 35,5, somando isso, vai dar 58,5 gramas, tá? E mais específico é gramas por mol. Bom, beleza. Vamos fazer uma regra de 3 e transformar os 0,9 gramas em mol. Então, o que eu vou ter lá? 58,5 gramas é um mol. Se eu tenho 0,9 gramas, vai ser X. Multiplicando cruzado, vai ficar 0,9, né, que é 0,9 vezes 1, dividido por 58,5. Vamos fazer isso daqui. 58,5 vai dar aproximadamente 0,015, tá? Mols. Então, volto e agora sim vamos chegar na nossa resposta. Número de mols agora eu tenho, que é 0,015, dividido pelo meu volume em litros, que é 0,1. Fazendo essa divisão, vai dar aproximadamente 0,15 mols por litros, tá? Então, lembra, tá em gramas, eu preciso por mol, massa molar e o volume sempre em litros. Feito? Próximo. A massa de permanganato de potássio, que deve ser dissolvido em água até completar o volume da solução para 200 ml, então meu volume final é 200 ml, de modo a obter uma solução 0,01 mol por litro. Então, bom, sempre que você tem uma relação de unidade, comece por ela, que no caso é a minha concentração. O que eu sei? Que eu preciso de 0,01 mol de permanganato para cada 1 litro de solução. Só que só tem 200 ml, ou seja, 0,2 litros. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar 0,002 mol. Se está em mol e eu quero saber
a nossa massa, certo? Que era a nossa pergunta. De mol, para eu transformar para grama, que é a nossa massa, eu vou precisar fazer massa molar do permanganato. Então, meu permanganato. Vamos lá, eu tenho potássio. Um potássio. E a massa de cada potássio é 39. Eu tenho um manganês. Então, meu Mn dá para arredondar para 55. E o meu oxigênio tem 4 oxigênios vezes 16, que vai dar 64, tá? Vou somar isso tudo, vai dar 158 gramas por mol. Eu tenho massa molar, agora eu consigo fazer essa transformação. Então, são 158 gramas, corresponde a 1 mol. Se eu tenho 0,002 mols, será X. Multiplica cruzado, vai dar 0,002, vai dar pra gente 0,316 gramas, ou também pode ser escrito na forma de 316 miligramas, ok? Então, processo bem parecido aí. Questão 3. O objetivo de diminuir a incidência de cáries da população, em muitas cidades, com fluoreto de sódio, a água distribuída, adiciona-se fluoreto de sódio à água distribuída pelas estações de tratamento, de modo a obter uma concentração de 0,05 mols por litro. Com base nesse valor, podemos dizer que a massa de sal contida em 500 ml dessa solução é bem parecido com o anterior. Então, se eu tenho uma relação que é 0,05 mols a cada 1 litro. Litros a menos 1. E por litro é a mesma coisa. Se eu tenho 500 ml, ou seja, 0,5 litros, é a metade. Então, vai dar aqui pra gente 0,025 mols. Vou fazer massa molar para transformar isso em gramas. Nossa massa molar. Eu tenho um sódio, que é 23, e um flúor, que cada massa de flúor é 19. Soma aqui no 10 uns 12. Some 42 gramas por mol. Então, vamos montar a regra de 3 na nossa massa molar. 42 gramas é 1 mol. Se eu tenho 0,025 mols, vai ser X. 42 vezes 0,025. Ou seja, tem 1,05 gramas de, no caso, fluoreto de sódio na nossa água ali dessa solução. Okay. Tranquilo? 4. Dissolve-se 4,6 gramas de MaCl em 500 gramas de água pura, fervida e isenta de bactérias. A solução resultante foi usada como soro fisiológico na sepsia de lente de contato. Assinale a alternativa, nessa opção, tirei as opções, indica o valor aproximado de porcentagem em peso, né, de MaCl existente nessa solução. O que eu tenho a minha relação? Foi colocado 4,6 gramas de MaCl em 500 gramas.
certo? Com um detalhe. Nossa porcentagem é em volume ou em massa da solução. Isso aqui é só de água. Isso aqui é o meu soluto. E esse, deixa eu puxar mais para cá. Fica melhor. E eu tenho 500 gramas de solvente. Se eu preciso saber da solução, eu vou ter que somar os dois. Que eu tenho 504,6 gramas. Quando a gente trabalha em porcento, é sempre para 100 da minha solução. No caso, 100 gramas. Se eu quero o quanto que eu tenho no meu soluto, vou fazer regra de 3. Direto aqui. Então, vai ficar 504,6x, 4,6 vezes 100, 460. Vai passar o 504 dividindo 4,6, então 460. Que vai dar 0,911 gramas para 100 gramas. Se é gramas para 100 gramas, isso aqui já é por 100, tá? Então, a gente já mata aí a nossa porcentagem. A concentração de íons potássio no mar, na água do mar é em média 390 miligramas por litro. Assim sendo, a concentração em mol por litro desse sal na água do mar é aproximadamente em... Então, eu vou transformar. O que a gente precisa ter em mente para fazer essa transformação? Vamos comparar as unidades que nós temos. Miligramas por litro e eu quero em mol por litro. Bom, litro por litro está igual. Preciso transformar miligrama para mol. O que a gente pode falar? Que 390 miligramas é a mesma coisa que pode transformar grama, que vai dar 0,39 gramas, tá? E aí, no caso, gramas por litros, porque o litros continua. Agora, eu preciso transformar para mol. Como eu só falo do íon potássio, a massa molar é só do potássio, que é 39. Então, eu tenho essa relação, 39 gramas é um mol de potássio. Se eu tenho 0,39 gramas para cada 1 litro, eu vou saber quantos mols eu vou ter naquele 1 litro. Multiplicando cruzado, isso aqui dá pra gente dar 0,01, no caso, mol para cada 1 litro. Se ele já era por 1 litro antes, vai continuar por 1 litro depois, não muda. Tá? Então, fizemos essa transformação de unidade de uma para outra. Questão 6. Soluções fisiológicas são soluções aquosas de NaCl a 0,9% massa-volume. E são usadas na limpeza de lente de contato, nebulização, limpeza de escoriações, etc. As concentrações aproximadas da solução em mol por litro e miligrama por litro são, respectivamente. Vamos comparar essas unidades. O que quer dizer 0,9%? Quer dizer que eu tenho 0,9 gramas para cada 100 ml de solução. Vamos começar com miligramas por litro. Então, eu quero saber quantos miligramas eu tenho para 1 litro. Vamos começar por isso. Ó, eu tenho 0,9 gramas para 100 ml. 1 litro não é a mesma coisa que 1000 ml. Então, para 1000 ml, eu tenho X. Multiplicando isso cruzado, vai ter que eu tenho 9 gramas por litro, certo? Mas eu quero em miligramas. Para eu transformar 9 gramas para miligramas, eu tenho 9.000 miligramas
por litro, que é de gramas para miligramas, eu multiplico por 1000. Agora vamos para outra, mol por litro. Eu já vou usar essa relação que a gente chama aqui, ó, que eu tenho 9 gramas para cada 1 litro. O litro vai continuar. Eu só preciso saber quantos mols eu tenho. De gramas para mol, vou fazer massa molar. Nós já até fizemos a massa molar do NaCl, que vai ser 1 vezes o meu sódio, que é 23, e 1 vezes o meu cloro, 35,5. Somando as duas, vai dar 58,5 gramas por mol. Então, vamos lá. 58,5 gramas é 1 mol. Se eu tenho 9 gramas, vai ser X. Multiplicando cruzado, vai ficar 58,5 dividido por 9. Tá certo. Conferindo. Vai dar 6,5. É 1 mol. Se eu tenho 9 gramas. Opa, achei. Eu vi que tinha alguma coisa errada. Tá ao contrário isso daqui. Estava muito alto. É 9 vezes 1. É 9 dividido por 58,5. 9 dividido por 58,5. Quer dizer que o meu X vai ser 0,15 mol por litro, tá? Cuidado com esses errinhos de matemática que podem acontecer, então a gente precisa de muita atenção para resolvê-los. Próximo. Uma pastilha contendo 500 mg de ácido ascórbico, que é a nossa vitamina C, foi dissolvida em um copo contendo 200 ml de água. Nesse caso, eu dei as massas molares, mas é a mesma da tabela, então carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio 16, e a fórmula molecular da vitamina C, C6H8O6. E eu quero a concentração molar. Então, se eu quero a concentração molar, eu tenho que começar, pense sempre qual unidade que eu quero. Eu quero que ela seja em mol por litro. Bom, o litro é fácil, eu tenho 200 ml, então vai ser 0,2 litros. Falta saber o número de mols. Se eu tenho massa para número de mols, sempre vai fazer massa molar. Então, a nossa massa molar vai ser o carbono. Eu tenho 6 carbonos vezes 12 carbonos que nós temos. 12 sobe 1, 72. Eu tenho 8 hidrogênios, cada hidrogênio é 1. E oxigênio, eu tenho 6, cada oxigênio é 16. 96. Somando isso, mais 80, 176 gramas por mol. Então, eu consigo fazer agora a transformação de massa para molar. Então, 176 gramas é 1 mol. Se eu tenho 500 miligramas, 500 miligramas é a mesma coisa que 0,5 gramas. Vai ser x mols. 0,5 dividido por 176. O que vai nos dar 0,0028 mols. Então, aí sim eu volto para a nossa unidade que nós queremos. 0,0028 dividido por
0,2 vai dar pra gente 0,014 mols por litro. Então, a gente conseguiu calcular a concentração da nossa vitamina C dentro da nossa água. É possível combater o vibrião da cólera com o uso de uma solução aquosa de hipoclorito de sódio a uma concentração mínima de 0,11 gramas por litro. A massa de hipoclorito de sódio necessária para preparar 10 litros dessa solução expressa em miligramas é... Começa com a nossa relação. O que eu tenho da relação? 0,11 gramas está para 1 litro. Se eu quero 10 litros, eu vou precisar de X gramas. Ou seja, multiplicando cruzado, eu tenho 1,1 gramas. Transformados para miligramas, eu tenho 1.100 miligramas. Era só isso mesmo. Soro fisiológico é bem parecido com outros que a gente já fez essa, tá? Contém 0,9 gramas de NaCl em 100 ml de água. Solução, né, no caso, não é só água. Eu quero a concentração em mol por litro que nós temos aí. Bom, vamos lá. Meu volume está em ml, é fácil transformar para litro, vamos começar por isso. 0,9 gramas tá para 100 ml. Poderia falar simplesmente que era 0,9%, estava certo? Para 1 litro, que é 1.000 ml, vai ser X. Então, eu tenho 9 gramas para cada 1 litro. Vou transformar para mol, vou fazer massa molar. Como eu já fiz outras 2 vezes dessa mesma molécula, eu já vou colocar direto que é 58,5 gramas por mol. Então, vamos lá. 58,5 gramas é 1 mol. Se eu tenho 9 gramas, vai ser X. Multiplicando cruzado, eu tenho que X é 9 dividido por 58,5. 9 dividido por 58,5 vai dar 0,15 mols, mas como já estava para 1 litro, então mol por litro. A gente já fez outros desse mesmo problema, mas com outra escrita que é a mesma coisa. No rótulo de um produto usado como desinfetante, apresenta, entre outros, a seguinte informação. Cada 100 ml de desinfetante contém 10 ml de uma solução de formaldeído 37% volume. A concentração de formaldeído em desinfetante porcentagem volume por volume é... Bom, essa era mais chatinha para a gente fazer de forma geral. O que nós temos? Nossa porcentagem, 37% volume por volume. Então, 37% volume, então ml para cada 100 ml. Então, 37 ml de formaldeído para cada 100 ml de solução. O que ele fala? Eu peguei 10 ml dessa solução. Então, eu vou ter X ml de formaldeído. Tá? Se eu tenho X ml de formaldeído, vou multiplicar cruzado, quer dizer que eu tenho 3,7 ml de formaldeído. Só que esses 3,7% ml de formaldeído não foram dissolvidos já para 100 ml do desinfetante? Se ele já está para 100 ml, já é porcentagem. Então, quer dizer que meu formaldeído está presente no meu desinfetante em 3,7%.
por cento, aí coloca lá volume. Então, por cento, porque já está para 100 ml. Se não fosse, faria uma nova regra de 3. O permanganato de potássio, de novo a gente volta nele, pode ser utilizado como germicida no tratamento de queimaduras. É um sólido brilhante e usado habitualmente como reagente comum nos laboratórios. Considere a solução em meio ácido de 0,395 gramas desse sal, em água suficiente para produzir 250 ml de solução. De novo, eu quero molaridade. Bom, parece repetitivo, mas vamos lá para a gente fixar bem. Molaridade é mol por litro. Meu volume eu já tenho, 250 ml é 0,25 litros. E vou achar agora o número de mols. Para achar o número de mols, preciso fazer massa molar. Então, minha massa molar vai ser o potássio, que eu tenho 1 vezes 39. Meu Mn, que eu também tenho 1 vezes 55. E o meu oxigênio, que eu tenho 4 vezes 16. 64. Vamos somar esses três massas dos 3 elementos. Vai dar 158 gramas por mol. Então, vamos lá. Se eu tenho 158 gramas, corresponde a 1 mol, 0,395 gramas vai ser X. Mais 0. Então, vai ficar 0,395 dividido por 158. Vai dar 0,0025 mols. Agora, eu volto a montar a minha concentração. Então, eu tenho o número de mols. Eu vou dividir pelo meu volume. Então, eu tenho uma molaridade de 0,01 mol por litro. Correto? Para a gente finalizar, nosso último exercício, quando se dissolve um comprimido efervescente contendo 1 grama de vitamina C em um copo com água com 200 ml de água de uma solução aquosa, no qual a concentração da vitamina C é igual a, que era a concentração em mol por litro. Nesse caso, eu até dei que a massa molar da vitamina C é 180 gramas por litro. Bom, de novo, se eu quero massa molar, mol por litro, volume eu já tenho, que é 200 ml, ou seja, 0,2 litros. Vou aproveitar a massa molar, que já foi dado no exercício, para calcular quantos mols eu tenho em 1 grama. Então, vai ficar 1 dividido por 180. Vai dar aproximadamente 0,0055 mols. Então, eu vou dividir isso pelo meu volume. Dividido por 0,2. Então, eu tenho 0,0278 aproximadamente mol por litro. Ok? Bom, finalizamos os nossos exercícios. Espero que você tenha corrigido, tirado dúvida. Qualquer coisa, você me manda uma mensagem ou a gente se encontra na faculdade durante a aula para a gente tirar as dúvidas. Estou à disposição sempre. Um abraço, tchau, tchau!